Então eu gostaria de convidar você a que abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler versículo 16 até o versículo de número 28. E nós vamos pensar nesse texto aí, vamos refletir sobre ele. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o versículo de número 28. Esse texto, ele não fala sobre mãe. O alvo do texto não é falar sobre a figura de mãe. Você lembra que no início do capítulo 3, quando Salomão é feito rei em Israel, Deus pede para ele, olha, Deus fala para ele, pede o que você quiser, que eu vou dar a você. Versículo 5, o texto bíblico diz que Deus fala com Salomão num sonho. Me pede o que você quer, e eu te darei. E aí acontece algumas coisas. No versículo 9, Salomão diz assim, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então você lembra que que Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria para ele. A primeira cena para o exercício da sabedoria de Salomão é essa cena que nós vamos ler. Ele pede sabedoria a Deus e logo em seguida, Deus vai provar, ou vai ser identificada a sabedoria de Salomão. Então ele pede sabedoria e vem uma situação para ele exercer sabedoria. É sempre assim. Você pede paciência, vão vir situações para você exercer a sua paciência. Você pede domínio próprio, vão vir situações para você exercer domínio próprio. Você pede discernimento, vão aparecer situações para você exercer o seu discernimento. A ideia que dá, eu vou pedir paciência a Deus, a ideia que dá é que nós não vamos ter mais situações que vão nos causar impaciência. Mas é pelo contrário, as coisas vão acontecer para que você seja provado na sua paciência. Então Salomão é interessante, ele pede sabedoria a Deus. E aí vai vir a primeira prova de sabedoria de Salomão. Então veja, quero repetir. Esse texto que nós vamos ler é para demonstrar a sabedoria de Salomão. Mas é muito interessante o contexto da história, porque envolve duas mães, duas mulheres, ok? Que estão vivendo ali uma situação dramática, estão vivendo uma situação difícil. A Bíblia diz assim, então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse-lhe uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. Então nós temos duas prostitutas que moram na mesma casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia sua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então havia aqui um impasse. Quem é que está falando a verdade? Como é que Salomão vai saber quem é que está falando a verdade? Até porque os pais não aparecem na história, porque diz o texto que só moravam elas duas na casa. Então não tinha mais ninguém para identificar o ato, para ser uma testemunha, digamos, do que estava acontecendo. Eram prostitutas. Isso a princípio não tem nada a ver com maternidade, mas no caso desse texto tem, eu vou dizer por que tem.
Então temos um impasse ali. O filho é meu, o filho é teu, esse filho não é teu, o seu morreu, o meu que é o vivo, há um impasse. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. O que o rei faz? Bom, já que vocês estão pleiteando o mesmo bem, ou a mesma criança, vamos fazer o seguinte, a gente corta no meio, e cada um fica com uma parte do filho. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra disse, nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai à primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então veja, meus irmãos, você aí que nos assiste, que esse texto, como eu disse inicialmente, ele aparece aqui para demonstrar a sabedoria de Salomão. O texto não quer nos ensinar sobre ser ou não prostituta, o texto não quer nos ensinar sobre ser ou não mãe, o texto ele não quer nos ensinar sobre impasse ou sobre descuido. Não é esse o objetivo do texto aqui. O objetivo do texto é demonstrar a sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão, ela é demonstrada diante, talvez, meus irmãos, dos maiores conflitos da nossa vida. É quando nós precisamos lidar com questões relacionadas aos nossos filhos. Então vocês viram ali bem o que aconteceu na história. Eram duas prostitutas que moravam em uma casa só, apenas elas. De noite, uma dormindo, ela se deita sobre seu filho e acaba provavelmente sufocando o menino morre. Ela vendo que o filho estava morto, provavelmente num ato de desespero, e querendo realmente vivenciar a experiência de ser mãe, ela troca o menino. Ela pega o filho vivo da outra, bota no peito dela, diz o texto, bota em seu seio, e ela pega o seu filho morto, bota do lado da outra mãe. Só que quando a outra acorda pela manhã, há um impasse. Esse filho que está do meu lado não é meu. E aí então começa um drama na história, porque são só elas duas. Veja bem o que eu quero dizer. Elas estão à margem daquela sociedade patriarcal. Não havia homens protegendo elas. Numa sociedade em que a figura do homem era extremamente importante, elas não têm ninguém para defendê-las. Então, elas se juntam e dizem, bom, vamos pedir alguém então para julgar a nossa causa. Vejam o risco que essa mãe que tinha um filho vivo teve. Porque ambas concordaram em ir diante do rei sábio. Mas aquela que era mãe do filho vivo, poderia ter a sua causa mal julgada. Ela correu um risco muito grande, a outra não, porque a outra já havia perdido o menino. Mas a que tinha o filho vivo correu um risco muito alto. Mas ela ainda assim, ela aceita ir até a presença do rei, ainda assim ela aceita pedir que o rei julgue aquela situação, e ainda assim ela confia em alguma medida que elas serão julgadas adequadamente ao final. Vejam, são mulheres anônimas, a Bíblia não fala sequer o nome delas. A Bíblia não fala sequer o nome delas. Mas o que eu acho fantástico nessa história, e esse vai ser o tema da nossa reflexão, é aquilo que está escrito, registrado no versículo de número 26. E aí eu pediria a você que se você pudesse, na sua casa, aí, riscar com a Bíblia, sublinhar com a Bíblia, esse texto é extremamente importante para nós. Porque é esse texto que vai fazer esclarecer toda aquela demanda. Esse texto é algo que está escrito no versículo 6, que vai conseguir dirimir aquela dúvida, aquele impasse, aquela situação difícil. Porque diz no versículo 26, então a
mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho. Você sabe o que é aguçar, né? Aguçar é cutucar, é experimentar, é exaltar, é destacar. Em algum momento, aquele amor materno aguçou no coração da sua mãe biológica. E eu vou explicar também porque eu estou usando a expressão mãe biológica. Isso é importante aqui ao final. Isso aguça o coração dela. E aquele senso de preservação da vida, aquele sentimento de preservação da vida, esse amor exacerbado por seu filho, é que faz com que a situação ela seja resolvida. Então, esse amor materno genuíno, legítimo, que em alguma medida todas as mães têm. Um amor que transcende preconceitos, um amor que transcende tantas coisas. Se eu pudesse sintetizar esta reflexão com uma palavra, eu diria que o amor genuíno, ele é abnegado, ele é altruísta, e é um amor que ele é resoluto. Esse amor genuíno que toca o coração de mãe, provavelmente ninguém tem. O amor de mãe, ele é único. O amor de mãe, ele é singular. Eu não vou dizer que é perfeito em 100%, porque só existe um tipo de amor que se sobrepõe a esse. Não vou dizer que é perfeito em 100%, mas diria talvez em 99,9%. E foi esse coração aquecido, foi esse coração aguçado por seu filho, que tocou o coração daquela mãe, e que fez com que o rei percebesse que não apenas questão biológica é importante, mas a questão social, no sentido de preservação da vida que aquela mãe teve, também é importante. Então, gostaria de compartilhar com vocês um tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é esse que vai aparecer aí: o amor que aquece o peito. Ou poderíamos dizer, o amor que aquece o coração. Foi esse amor, meus irmãos, que aqueceu o coração daquela mulher. Foi esse amor que tocou o coração daquela mulher. E aquilo foi tão forte, aquilo foi tão intenso, que aquilo chegou também ao coração do rei. Mas nós devemos, e aí, diria que todos nós, não apenas mulheres, não apenas mães, eu diria que todos nós necessitamos, em alguma medida, desse amor que aquece o nosso peito. Todos nós, independente de qual a nossa profissão, como aquelas mulheres, independente de quantos filhos nós temos, independente daquilo que nós fazemos, existe um tipo de amor que aquece o nosso peito, que aguça o nosso peito, e que nos faz ser felizes e vivermos no centro da vontade de Deus. Então, eu gostaria rapidamente de compartilhar com você 3 coisas, que a meu ver são coisas importantes aqui. A primeira lição que a gente tira dessa história, é que quando o amor aquece o peito, eu sou levado a superar as divergências, ou eu sou levado a superar os extremos. Veja o que está acontecendo nesse texto, quantos extremos nós temos aqui. Nós temos um filho vivo e um filho morto. Nós temos o rei, sinônimo de poder, de riqueza, e nós temos essas prostitutas, sinônimo de pobreza e de exclusão. Nós temos aqui uma mãe cuidadosa, que consegue dormir ao lado do seu filho sem comprometê-lo. Nós temos uma mãe talvez descuidada, que por alguma razão dorme sobre o menino, e nós vamos falar sobre isso depois. Mas nós temos extremos. Nós temos aqui diante do rei uma mãe falsa e uma mãe verdadeira. Nós temos diante do rei uma mãe que fala a verdade e uma mãe que mente. Veja que é interessante como esse amor que aquece o peito me faz superar extremos e me faz superar divergências. Em meio a esses extremos, é a sabedoria que vai desmascarar ou desarmar essa trama. Quem é a mãe? De quem é o filho morto? De quem é o filho vivo? Quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade? Mas ainda assim,
essa mãe verdadeira, ela vai até a presença de alguém para buscar uma solução. O seu sentimento materno faz com que ela vença e a impulsione a superar as diferenças, a superar preconceitos, a superar dogmas. Talvez ela pudesse agir de uma outra maneira bem diferente. Talvez elas se achassem indignas, talvez, de estarem no palácio na presença do rei. Talvez elas achassem isso. Mas ainda assim essa mãe vai. Ela arriscou a vida para que a sua causa fosse devidamente julgada. Ela teve medo, mas o medo dela foi muito inferior ao amor que ela tinha pelo seu filho. Eu tenho certeza que vocês que são mães, em algum momento da vida de vocês já superaram o medo, em razão do amor que vocês têm no coração pelo filho de vocês. Talvez vocês que são mães estão me ouvindo nessa manhã, talvez venha a sua memória agora, a sua mente agora, momentos que vocês superaram o medo. Porque o amor pela vida dos seus filhos foi maior pelo medo que assolava o seu coração. Aquela mulher, meus irmãos, ela arriscou perder o filho para sempre. Mas aquela dor de perder o filho também foi vencida pelo amor altruísta que ela cultivava no seu coração. Veja, nós estamos falando aqui de uma história real. Nós estamos falando de um livro histórico. A gente não está falando aqui de uma parábola. Nós estamos falando aqui, na nossa compreensão bíblica, de algo que aconteceu definitivamente. E eu digo mais a vocês, nós estamos falando de algo que acontece todos os dias. Porque todos os dias, as mães, em alguma medida, elas são levadas a superar todas essas extremidades, todas essas divergências, todos esses antagonismos, todos os dias, a meu ver. Mães são desafiadas a superarem isso. E é seguramente, também ao meu ver, o instinto mais forte da natureza. Você vê esse amor materno até mesmo nos animais. Na cadela que tem os seus filhotes, nos outros mamíferos que têm os seus filhotes. Como eles cuidam da sua prole, até nas aves, como elas cuidam dos seus descendentes, da sua prole. Esse amor, esse sentimento é provavelmente a coisa mais forte que há na natureza. Esse negócio é tão forte que existem livros e poesias milhares que exaltam esse tipo de amor materno. Mas mesmo com o extremo senso de egoísmo do ser humano, até esse amor, ele perde para o amor materno. Aquela outra mãe, você viu? Não, corta o filho no meio, nem meu nem teu. Até mesmo no meio de uma situação, digamos, egoísta ou desesperadora, essa situação, ela perde para o amor materno. Então é interessante, porque quando o amor aquece o peito, nós somos levados a superar divergências, somos levados a superar extremos. Sim, eu acredito que não importa quem a minha mãe é, ou quem as mães são, isso a princípio no texto não faz qualquer diferença. Não faz qualquer diferença no texto a princípio, essas mulheres serem prostitutas, não faz qualquer diferença, a princípio não faz. Porque elas são prostitutas, mas elas são mães. E ambas, no seu senso de amor materno, querem a preservação da vida de seus filhos. Ambas querem a preservação da vida dos seus filhos. Então o que a gente aprende nessa história é que quando esse amor, ou quando o amor verdadeiro, ele aquece o nosso peito, ou aguça o nosso peito, nós conseguimos superar, nós conseguimos avançar e vencer as divergências. A segunda lição que a gente tira dessa lição, ou desse texto, é que quando o amor aquece o peito, eu sou levado a agir, eu sou levado não apenas a superar a divergência, mas eu sou levado a agir com prudência. E isso está escrito no versículo de número 26. Vejam, o rei falou assim, vamos cortar o menino no meio, cada um fica com uma parte. Vejam
que antagonismo interessante aqui. Porque será que essa seria a decisão mais sábia desse rei? Já que nós estamos citando a sabedoria de Salomão, seria essa a decisão mais prudente? Era isso mesmo, será que Salomão queria? A princípio, a decisão de Salomão ela é insensata. A princípio, a decisão dele é descabida. Imagina, por exemplo, se dois pais hoje estivessem brigando pela guarda do seu filho, e o juiz falasse, vamos fazer o seguinte, vamos cortar no meio, cada um fica com um pedaço. Nós diríamos o quê? Esse juiz ficou maluco. Esse filho ficou louco, e foi exatamente isso que Salomão fez. Mas vocês vão perceber ao final, que a atitude de Salomão é uma atitude extremamente sábia. Mas antes da sabedoria dele, veio uma outra sabedoria, que eu vou mostrar para vocês qual é. Mas quando eu falo de agir com prudência, é porque nós temos também aqui duas coisas que entram em conflito. Primeiro nós temos a sabedoria do rei. Deus havia dado sabedoria do rei, e isso é fato, porque Deus havia dito que havia dado sabedoria a ele. Mas por outro lado nós temos a insensatez. E por que eu digo insensatez? Você sabe que existe no Antigo Testamento duas palavras que se referem à prostituta ou à prostituição. Uma delas, por exemplo, Zoná, se refere a uma palavra que foi referida, por exemplo, a Tamar, lá no texto de Gênesis 38, quando a Bíblia diz, Tamar, tua nora adulterou. A ideia ali seria de prostituição. Mas você lembra que lá em Ezequiel, Jeremias, Isaías, muitas vezes a palavra prostituição é usada para a infidelidade do povo em relação a Deus. Tanto que a Bíblia diz, o meu povo se prostituiu. Mas aí é a mesma palavra. E tem uma outra palavra que é usada, Kedeshim, que é usada para aquelas prostitutas que trabalhavam no templo, principalmente no caso daqueles templos que trabalhavam com orgias e tal. Mas uma coisa que é importante a gente perceber aqui é que normalmente nas escrituras, quando essa expressão acontece, ela acontece para fazer uma referência à insensatez, que é o reverso da sabedoria. Então veja, a insensatez está diante da sabedoria para resolver uma lide, para resolver uma questão. E aí é muito interessante, se você quiser fazer isso na sua casa, eu posso mostrar isso para você rapidamente. Essa dicotomia entre insensatez e sabedoria, ela é muito percebida do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de Provérbios. Se você pegar o livro de Provérbios e for olhando só subtítulos, você vê isso lá. Provérbios capítulo 1 fala da sedução de pecadores e do clamor da sabedoria. Provérbios capítulo 2, capítulo 3 fala da excelência da sabedoria e da exortação da sabedoria. E no capítulo 4 de Provérbios da sabedoria paternal. Mas no capítulo 5 nós temos uma exortação contra a lascívia, que seria o contrário da sabedoria, que seria uma insensatez. Capítulo 6, mesma coisa, nós temos aquilo que seria o contrário da sabedoria, o fiador, a preguiça, a maldade e a mulher adúltera. Quando a gente chega no capítulo 7, a gente vai ver mais divergências e mais contrastes entre a sabedoria e a mulher adulta. E Provérbios está trabalhando essas imagens. Capítulo 8, a excelência da sabedoria e sua eternidade. Capítulo 9, o banquete da sabedoria e o convite da mulher adúltera. Então essas imagens, elas são contrárias nas escrituras, de sensatez e de sabedoria. Por isso que a expressão aqui, eram duas prostitutas, nesse sentido ela se constitui importante para nós. É como se nós disséssemos, nós temos a insensatez, agora vai combater com a sabedoria. Só que no meio disso tudo, esta mãe biológica e genuína, ela age com sabedoria. Ela consegue, em tese, superar o seu contexto social, ela consegue superar a sua história de vida, ela consegue superar a marginalidade, ou seja, ela vivia à margem, ela consegue superar isso para agir sabiamente. E como é que está isso no texto? Muito simples. Primeiro, ela consegue cuidar bem do seu filho, ela zela por ele. Ela consegue, de alguma forma, preservar a vida do seu filho, dentro dos limites dela ali. A segunda demonstração de ação de sabedoria aqui é quando ela busca ajuda. Ela sabia que se ela fosse brigar pelo seu filho, provavelmente ela entraria numa demanda sem fim.
mas ela quer trazer as coisas à ordem. Em alguma medida, a imagem da prostituição traz, não sei se essa seria uma imagem preconceituosa, mas traz à nossa cabeça, à nossa mente, uma representação de desordem, uma representação de descontrole. A princípio, essa imagem vem à nossa mente. Mas essa mulher, ainda vivenciando situações tão difíceis, ela age com prudência, ela cuida do filho, ela busca ajuda, e no momento certo, ela reage para a preservação da sua família. Diz o texto: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. É interessante, meus irmãos, como em situações tão difíceis e tão desafiadoras da nossa vida, nós ainda assim conseguimos agir com sabedoria, ainda assim nós conseguimos agir com prudência, ainda assim nós conseguimos agir com sensatez. Talvez você, mãe, já tenha tomado atitudes na vida, que tempos depois tenha duvidado, até mesmo da decisão sábia e prudente que você tomou. O que a gente percebe nesse texto é que quando esse amor aquece o peito, quando esse amor aguça o nosso coração, o que a gente aprende nesse texto, que quando esse amor, ou quando um amor abnegado, altruísta, resoluto, alcança a nossa vida, nós conseguimos ser sábios também. E é interessante que a sabedoria de Salomão faça aquela desordem que vai trazer ordem a todas as coisas. Aquela mãe cujo filho já era morto, vejam, pelo menos nessa cena, ela não perde nada. Pelo menos nessa cena, ela não é prejudicada em nada. Sim, aconteceu uma fatalidade em sua vida, e isso é lamentável, mas ela não perde nada. Quando o amor aquece o nosso coração, nós somos levados a agir com prudência. Quando o amor aquece o nosso coração, nós somos levados a superar divergências, somos levados a superar extremos. É interessante como o amor ele tem condições de fazer isso por nós e em nós. É interessante como o amor ele pode nos fazer viver juntos. Não é isso? Interessante. É interessante como o amor ele pode nos fazer superar tantas coisas. Mas a última lição que a gente tira dessa história é que quando o amor aquece o peito, eu sou levado a viver na dependência. Sim, eu sou levado a superar divergências, eu sou levado a agir com prudência, mas eu sou levado a viver na dependência. E aí o versículo 27 e 28 nos ensina isso. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Mais uma vez, temos extremos aqui. E o rei, ele toma justamente o que é de mais sagrado para essas duas mães. Ele toma sobre si, ele pega sobre si aquilo que mais dói. Ele pega a criança. Ele pega algo que é caro para elas. Ele pega algo que custa caro para elas. Mas em alguma medida é delas que vem a resposta. Em alguma medida é delas que vem a articulação para a saída da crise. Elas vão até o rei. Então veja, essas mulheres, elas vivem, presta atenção, supostamente na mesma casa, dormem na mesma cama, dividem as mesmas aflições de uma vida à margem, mas são elas que tomam a decisão sábia de ir até a presença do rei. É interessante nós fazermos algumas perguntas aqui. Aquela criança morreu porque sua mãe se deitara sobre ele. Por que será? O que foi que aconteceu? Que aquela mãe não conseguiu perceber que estava sobre seu filho. Será que ela estava cansada demais? Será que ela estava embriagada?
Será que ela estava em condições deploráveis de pobreza? É muito fácil para nós afirmarmos, essa é uma mãe descuidada. Mas o porquê do descuido? Será que a vida não estava exigindo dela mais do que ela podia dar? Será que a sua condição social não estava exigindo dela mais do que aquilo que ela podia fazer? E quantas vezes, meus irmãos, eu e você, todos nós, somos exigidos mais do que aquilo que nós podemos fazer? Quantas vezes as nossas tarefas, as nossas atividades, as responsabilidades que a gente tem, não nos fazem, entre aspas, sufocar os nossos filhos? Quantas vezes nós também somos desafiados a vencer todas as condições que a vida nos proporciona para continuar amando e cuidando dos nossos filhos? Então eu pergunto a você, aonde está a sabedoria? A sabedoria está num rei que manda cortar a criança no meio? Ou a sabedoria está em duas mulheres que, em meio a tantas dificuldades, que em meio a tantas lutas, ainda conseguem conversar para resolver um tipo de problema? Perguntaria a vocês, aonde está a sabedoria aqui? Se para falar de insensatez, era importante falar da prostituição, como eu disse, que é tida na Bíblia como insensatez, para falar de sabedoria aqui, ser prostituta não faz qualquer diferença. Não importa o que essas mães são, e não importa quem vocês são, não importa, ao final, qual é a sua profissão, não importa ao final o que você faz, não importa quais condições a vida tem dado a você ao final, a gente percebe que mesmo em meio a tantas coisas difíceis, essas mulheres, elas conseguem agir, elas conseguem buscar, elas conseguem viver independência. Sim, elas conseguem viver independência. Então elas vão até a presença do rei. E não é interessante isso? Não é interessante como é o rei quem vai decidir como as coisas vão acontecer? Não é interessante a gente perceber que é o rei que vai dar a solução final para aquelas questões? Então a mãe do menino, ela clama ao rei. E é que é impossível nós não pensarmos no rei que nós temos. É impossível nós não pensarmos que diuturnamente mães têm clamado ao rei por seus filhos. É impossível nós não pensarmos que mulheres nesse exato momento estão clamando ao rei pelos seus filhos. Lembramos de Débora, que foi a juíza de Israel, conhecida como a mãe de Israel. A gente lembra de Maria, que foi chamada de mãe do nosso Senhor Jesus, porque achou graça diante do Senhor. A gente lembra de Sara, clamando por seu filho Isaque. E lembramos de Agar, clamando por Ismael no deserto. Nós trazemos à nossa memória a Ana, que clamava e que lutava diante de Deus para ter um filho. E a gente lembra da sunamita, brigando com o profeta Eliseu, para que seu filho revivesse. A gente traz à nossa memória a prostituta Raabe, que se tornou mulher e mãe digna de Boaz, e de Ruth, que veio ser a bisavó do rei Davi. A gente traz à nossa memória a Lóide, a avó, a mãe Eunice, que clamava ao rei para ensinar as sagradas letras ao seu filho e seu neto Timóteo. A gente traz à nossa memória Joquebede, que salvou a sua vida e que salvou a vida do seu filho escravo Moisés, colocando dentro do palácio de Faraó. Lembramos da mulher cananeia de Mateus 15, que superou todo tipo de preconceito para salvar seu filho.
É interessante como mães são dependentes. E é interessante como mães precisam viver na dependência de Deus. Interessante a gente perceber isso. Talvez essas mulheres que eu citei da Bíblia, talvez você se olhe e se veja na história que essas mulheres vivenciassem. Mas o que eu gostaria de dizer, para encerrar a nossa reflexão, é que existe apenas um amor que é maior do que o amor de mãe. Apenas um amor. Quando Isaías escreveu o seu livro, capítulo 49, ele diz: mas Sião diz assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então ele faz a pergunta: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho? Ele está dizendo: isso é impossível, ou isso é quase impossível, isso é impensável. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí ele diz: mas ainda, que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Veja que interessante, ainda que, por isso que eu disse que esse amor talvez não é tão perfeito, 99,9, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquece de nós. Não é interessante isso? É por isso que eu estou dizendo que quando esse amor aquece o nosso coração, nós superamos diferenças, agimos com prudência, vivemos na dependência de Deus. E aí eu poderia ler com os irmãos diversos textos na Bíblia que falam desse amor grandioso do Senhor por nós. O texto mais conhecido talvez, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. E aí a gente vai ver que para os salvos, esse amor é segurança, porque Deus vai continuar providenciando o que nós precisamos. Mateus capítulo 6. A gente vai ver que esse amor, ele nos dá ousadia no serviço da vida cristã, porque não há quem possa intentar acusação contra aqueles que são escolhidos do Senhor. Romanos capítulo 8. A gente vai ver que esse amor, ele vai nos fazer, nos dar vontade de retribuir aquilo que nós temos recebido do Senhor. Paulo diz em Filipenses que aquilo que para ele é perda, ele considerou lucro, por causa do amor de Cristo, ou por causa de Cristo. É por isso que a gente é desafiado, é por isso que nós somos desafiados a amar como Cristo amou. Na primeira carta de João, capítulo 3, curiosamente verso 16 também, ele diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, quando o amor, ele aquece o nosso peito, isso faz toda a diferença. Quando o amor aquece o nosso peito, irmãos, nós somos levados a fazer coisas que nós sequer imaginamos. Eu gostaria de encerrar então, parabenizando a você, mamãe, que nos ouve, que nos assiste nessa manhã. Eu quero parabenizar você, mãe, que tem filhos velhos e filhos novos. Eu quero parabenizar você que tem filhos que causam alegrias e tristezas. Eu quero parabenizar você, mamãe, que tem filhos que causam orgulho a você e que causam dor. Eu quero parabenizar você que tem filhos amorosos e que tem filhos indiferentes. Eu quero parabenizar você que tem filhos perto e que tem filhos longe, que tem filhos crentes e que tem filhos não crentes. Eu quero parabenizar você que começou a amamentar antes de ontem, e parabenizar você que amamentou durante uma vida inteira. Eu quero parabenizar você que tem filhos vivos e que tem filhos que já se foram, porque eu sei que em face a tantos extremos, a tantas adversidades, a tantos desafios e a tantas exigências, você continua com seu amor materno aquecido dentro de você. Um feliz Dia das Mães. Deus abençoe.